Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Lu e esse é o Analisando. E hoje é dia de fofoca, até porque, né, nada melhor que estrear um novo quadro com uma fofoca. Esse é o Analisando Classics, onde eu trago álbuns antigos, os do tipo 2009 pra baixo, que eu gosto muito e que na minha concepção já são clássicos. O primeiro episódio desse quadro foi a melhor referência usada para a criação do meu livro favorito da vida, que é o Daisy Jones and the Six. E o álbum de hoje é Rumors, do Fleetwood Mac, que foi uma das maiores bandas dos Estados Unidos entre os anos 70 e 80, mas que no Brasil ele não teve um barulho muito grande, mas hoje em dia eu conheço uma galera da minha geração que curte muito, assim como eu. Antes de realmente começar a fofoca, eu preciso pedir um favor. Peço pra vocês, se gostarem do episódio, compartilhem pros seus amigos que curtem Fleetwood Mac, para amigos que curtem uma fofoca, curtem música, e isso vai ajudar demais o podcast a crescer. Se você também já ouviu outros episódios e curtiu, se puder avaliar o podcast e seguir nas outras redes, tudo Analisando Cast, pra saber quando os próximos episódios vão ser lançados. E também agora nós temos um Apoia-se e você pode ajudar o podcast a continuar. Se você procurar Analisando Podcast lá ou ir no link em nossas redes, né, você vai poder ajudar bastante. Eu ainda tô decidindo o que terá de especial por lá, mas no próximo episódio eu já explico certinho e nas redes sociais do podcast também. E mais uma coisa, nós agora também estamos no YouTube. Então, se você quiser acompanhar pelo YouTube, é só você colocar Analisando Podcast no YouTube, que vai estar uma playlist. Ou então você pode ir também no meu canal principal, que é o Nalo Raiders, até porque eu fui meio burra e ao invés de colocar o podcast para ser lançado no canal do podcast, eu sem querer coloquei ele pro meu canal principal. Mas você pode encontrar os episódios nos dois canais, então vocês podem ir lá seguir, até porque no canal do Analisando Podcast terá coisinhas no futuro, então se preparem. E também prepare sua pipoca e seu chá, café, suco, sei lá o que tu goste, porque a fofoca de hoje vai ser quente. Antes de falar sobre o álbum, eu preciso apresentar os integrantes da fofoca. A banda já teve diferentes formações, mas a formação que iremos focar nesse episódio contém o baterista Mick Fleetwood e o baixista John McVie, que estão desde o início da banda. A tecladista e vocalista Christine Perfect McVie, aliás, o Perfect tem muito sentido, porque ela realmente era perfeita. O guitarrista Lindsey Buckingham e a vocalista Stevie Nicks, que sim, é Stevie Nicks que alguns começaram a conhecer agora pela menção da Taylor Swift em Clara Bow, mas precisamos contar um pouco do antes dessa formação chegar, até porque tudo que acontece antes também influenciou o álbum. E eu vou tentar resumir em tópicos a história, senão esse episódio vai passar de 2 horas e a Ana Lu do futuro que se lasca pra editar depois, né? A banda ela começa em 1967 com Mick Fleetwood, Peter Green e Jeremy Spencer, formando uma banda pioneira de blues na Inglaterra. Um tempo depois entra John McVie, assim formando o Fleetwood Mac. Um tempo depois entra Christine Perfect. Ela e John McVie se conhecem em um festival, que, aliás, pelo que eu pesquisei, Christine fazia parte de uma outra banda, mas ela se casa com McVie, se torna Christine McVie, e depois de um tempo se junta ao Fleetwood Mac. Em 1971, sai Peter e Jeremy e entra o guitarrista Bob Welch, que foi o responsável pela mudança do blues para um rock um pouco mais mainstream, e eles começam a ter um sucesso nos Estados Unidos. Outro guitarrista também entra na banda, que é o Bob Wellston, que esse seu único feito foi dar galhos na cabeça de Mick Fleetwood, pegando a esposa do colega, que, né, era casado e tinha filhos. E ele é expulso quando descobrem. Isso acontece durante uma turnê deles pelos Estados Unidos. E o baque foi tão grande que cancelaram o resto das datas da turnê e eles meio que acabam. E até o momento, se eu não me engano, né, nessa cronologia, o Mick não havia se separado da esposa ainda.
Nesse meio tempo, pelo cancelamento do show, o empresário deles se sentiu traído e decidiu seguir a turnê mesmo sem a banda. E como ele detinha o direito do nome da banda, ele monta o The New Fleetwood Mac, com outros integrantes que os fãs não gostaram muito e, obviamente, nem a banda original. O que fez irem para o famoso processo, mas tudo indica que eles resolveram, né, com o ex-empresário. A banda se muda para os Estados Unidos em 1974, onde então eles procuram um novo guitarrista e encontram o duo Buckingham Nicks, composto por Lindsey Buckingham e a maravilhosa Stevie Nicks. Lindsey e Steve se conheceram no último ano do ensino médio e fizeram parte de uma outra banda, mas que acabou quando eles começaram a namorar e eles decidiram juntos se mudar para Los Angeles, onde montaram seu duo. Lindsey recebeu a proposta do Fleetwood Mac de entrar como guitarrista, mas a sua condição é que ele só entrava se a Steve entrasse junto. A banda não queria muito um novo vocalista, mas meio que aceitaram a sua condição e marcaram um jantar para ver se a banda gostava da Steve. E, né, todo mundo gostou, principalmente Christine, onde elas futuramente se tornariam melhores amigas. E, né, ela entra pra banda. E a partir daqui é só ladeira abaixo. Um caos que renderia o melhor álbum da carreira da banda. Anti-Rumors. Essa formação ela lançou o auto-intitulado Fleetwood Mac em 1975, que contém vários hits como Ramon, Say You Love Me e Landslide. Então, no ano seguinte, 3 coisas acontecem, que serão o estopim para o Rumors acontecer. O divórcio dos McVies, acaba Buckingham Nicks e Fleetwood também se divorcia de sua mulher. E é nesse clima nada agradável que vamos começar a falar sobre Rumors. Álbum que foi intitulado assim, pois as músicas estavam servindo de indiretas um para os outros e se tornando rumores, sendo dos produtores Ken Kylant e Richard Dashut, além do pessoal da banda. Durante a gravação, Christine e John só se conversavam quando era relacionado a trabalho. Steve e Lindsey se falavam apenas por intermédio de alguém, porque se antes, quando eles estavam juntos, eram apenas brigas, quando se separaram piorou, e eles não conseguiam conversar direito, tirando alguns outros momentos que vocês verão durante a história. E temos o Fleetwood que tava meio deprê com toda a situação. Mas, pra tentar melhorar, né, tudo isso, eles decidiram alugar uma casa perto do estúdio que iriam gravar. Fica lá em Salsatino, se não me engano, é esse o nome da cidade lá na Califórnia. Mas, quando Christine e Steve chegaram lá, tava uma zona. Lembrando que estamos falando da época do sexo, drogas e rock and roll. Óbvio que elas não iam ficar na casa, então elas alugaram um apartamento para ficarem juntas. E vocês se perguntam, como que tudo isso não acabou com a banda? Não acabou, pois quando tava lá todo mundo se separando, eles meio que fizeram um acordo para que ninguém saísse ainda naquele momento. E agora, para contar o resto da história, vamos pro faixa a faixa, pois ela conta mais ou menos o que tudo aconteceu. E eu vou complementando com minha opinião sobre a fofoca e sobre a música, pois essa é a minha função aqui. A primeira música, ela foi escrita por Buckingham e se chama Second Hand News. Música escrita como uma direta para Stevie Nicks. E como ele finalmente aceitou o fim do relacionamento, como ele canta, o fato que ele não sente mais falta e agora pode ser livre para fazer as coisas que ele quer, uma música sobre liberdade pós-relacionamento. Ela nasceu de uma música chamada Strummer, que era apenas Lindsey com uma guitarra, e depois veio uma letra, e back vocals The Nicks, pois sim, ela fez back vocal de uma música que era para ela. E isso na real é mais comum durante esse álbum. E ganhou um baixo mais simples, que era para ter sido feito pelo McVie, mas Buckingham não gostou e quando McVie entrou de férias, ele foi lá e mexeu uns pauzinhos ali e deu uma mexida. Eu acho ela uma música gostosinha. Ela atende aos meus requisitos de começar o álbum, né, com uma música animada, mesmo sendo uma música sobre término. A letra dela, mesmo sendo simples e direta, traz a mensagem bem clara e dá até um tom de humor bem bacana, considerando toda a situação. Um detalhe que eu adoro dessa música é os barulhos que o Lindsey faz no pós-refrão, imitando o que eu imagino seja um baixo. É que se eu me lembro, a diferença entre guitarra e baixo é que uma faz e a outra faz plan, como na música ali.
E a produção, né, ela é feita por Christine, Ken Caillat e Richard Dashwood, eu já falei lá, pros produtores e tudo. E tá uma coisa de outro mundo. Eu não senti nada fora do lugar. E essa música pra mim é facilmente 10 de 10. Em sequência, nós temos a resposta de Stevie Nicks. A música mais famosa do álbum, simplesmente Dreams. Se você comparar com a letra da música anterior com Dreams, dá até pra você achar que deve ter sido uma resposta a Second Hand News, mas na real ela é uma resposta a uma outra música que também é bem conhecida da banda, Go Your Own Way, que eu falarei mais tarde. Aqui a Stevie deixa muito claro que o Buckingham pode se pagar de agora ser garanhão por ter a liberdade que ele sempre quis, que mulheres vêm e vão na vida, mas assim, vai chegar um momento que ele vai sim se arrepender de ter deixado aquele relacionamento se desfazer. Eu vi pessoas falando que ela dá também um sinal de esperança que as coisas do relacionamento possam ser resolvidas no futuro, mas eu não senti muito isso quando eu ouvi a letra junto com a tradução, né? Eu senti algo mais ela alertando que não adiantaria chegar com o rabo entre as pernas depois, né? Quando ele percebesse que essa liberdade não era muito o que ele queria e, né, agora já não tem mais o que fazer. Mas, obviamente, posso estar enganada, mas foi minha interpretação. Em entrevista a Blender, ela fala sobre como foi o processo de compor a música. Um dia, quando eu não fui requisitada no estúdio principal, peguei um Fender Rhodes e entrei em outro estúdio que diziam pertencer ao Sly, do Sly and the Family Stone, que eu converso, né? Eu, na Lu, confesso não conhecer. E era uma sala preta e vermelha com um vão no meio, onde havia um piano e uma grande cama no estilo vitoriano, coberta de veludo preto. Eu não sei por que tem essa cama. Eu fiquei muito curiosa pra saber por que tem uma cama num estúdio. Tipo assim, eu sei que às vezes o pessoal passa noites, coisas assim, né? Mas, pô, uma cama ali no meio do estúdio, eu não entendi. Sentei-me na cama com o Rhodes na minha frente, encontrei um padrão de bateria, liguei o meu pequeno toca-fitas e escrevi Dreams em cerca de 10 minutos. Entreguei a fita para Lindsay, e só eu cantando sozinho e tocando piano. Por mais que estivesse bravo comigo na época, Lindsay apertou o play e então olhou para mim e sorriu. O que estava acontecendo entre nós era triste. Éramos um casal fadado ao fracasso, mas como músicos ainda os respeitávamos. E conseguimos umas músicas brilhantes em razão disso. Eu gosto muito dessa conexão que a Stevie e o Lindsay tinham mesmo depois de que, né, tudo acabou e mesmo que eles não se falassem direito, eles ainda meio que se completavam musicalmente e a gente vai perceber isso até depois com o tempo. E se você ver mais, se você pesquisar depois desse vídeo mais sobre a banda, você vai ver o quanto que eles se completam ainda nesse quesito musical. Mas vocês vão ver o que vai rolar no futuro. Mas falando da música em si, ela com certeza tá no meu top 2. A Nicks arrebentou demais nessa, né? O título de ela ser uma das melhores compositoras já existentes desse mundo, segundo a revista Eu, no caso, né? Com certeza essa é a minha opinião. Mas com certeza muita gente concorda. Todas as músicas que a Stevie Nicks tocou nesse álbum são absolutamente boas. Não só desse, mas de outros álbuns e até dos solos, tipo... Pelo amor de Deus, né? Quem nunca ouviu Edge of Seventh, né? Se você nunca assistiu, no caso, pare agora. Eu deixo você parar esse episódio só pra ir lá ouvir. E de quebra, aproveita, vai ouvir Oil, que é o feat que ela fez com o Gorillaz. E Changeweira é a minha música favorita do Cracker Island. E tá no meu top 3 músicas favoritas do Gorillaz. E não é à toa a menção que a Taylor Swift fez em Clara Ball. A Stevie é simplesmente espetacular como cantora e compositora. Quanto à produção, ela pode não ser tão complexa quanto em outras músicas que vocês verão no álbum, mas é tudo tão harmônico, tão vibe, tipo, as poucas viradas que a música tem são fantásticas. Assim, é como se tudo tivesse no seu devido lugar. É outra 10 de 10. A próxima é mais uma do Buckingham, Never Going Back Again, mas dessa vez essa música é sobre um breve relacionamento que ele teve com uma outra mulher pós o relacionamento com a Nicks. E que estava encaminhando também esse relacionamento que não ia dar muito certo, assim como o anterior, mas que também pode ser, de certa forma, talvez uma resposta também a John McVie, pois Christine ela também é acreditada como compositora, isso pelo menos no Spotify, e, né, claro, ela produziu essa música junto com os outros dois produtores do álbum. Eu não sei se foi erro do Spotify, a Christine está acreditada na composição,
Ou então é aquele caso de provavelmente foi porque ela produziu, até porque atualmente muitos produtores são creditados na composição por ajudar a modificar a letra ou ajudar a escrever, como é o exemplo Jack Antonoff e o Max Martin, que são creditados em pelo menos 70% das músicas que eles produzem. Mas isso só acontece nessa música do álbum. Em todos os outros sites que eu fui ver os créditos, eles colocaram apenas o Buckingham como compositor. Mas aqui eu vou dar os créditos a Christine, sim, mas ficaremos na dúvida quem realmente escreveu. E voltando a falar da música em si, ela é mais curta do álbum inteiro, o que é bem engraçado, porque a maioria das músicas atualmente, que tem 2 minutos e 14, são as mais longas de um álbum. Mas é assim, ela é gostosa de ouvir, mas não é grande coisa. O que me encanta na música é o violão, que ele é bem característico. Eu sei exatamente que é essa música que tá tocando quando ela começa por causa do violão. Ela pode não ser uma das minhas favoritas, mas eu gosto bastante. Ela tem lá o seu charme, mas seu defeito de ser também muito curta, o que me faz dar uma nota 9 de 10 pra ela. A próxima é Don't Stop, composta por Christine e interpretada por Buckingham. É uma música mais otimista. Dizem que Christine escreveu essa pra tentar motivar seu ex, que é no caso o John McVie, a continuar, pois o término e as coisas que falarei na 8ª música do álbum, né, o John tava acabado. Então pode ter sido uma forma de motivar, pois, né, mesmo com todo o divórcio, Christine de certa forma ainda se importava com ele. E o John foi descobrir apenas anos depois que essa música era sobre ele. E ele contou em entrevista ao Mojo que ele foi descobrir porque falaram pra ele e, tipo, ele só tocou depois de anos tocando. Mas no geral, assim, essa música é uma mensagem de esperança a todos que pensam em desistir de algo, pois o ontem é passado e o amanhã tem coisas vindas a apresentar. Não dá pra negar que a música é boa, mas ela não me apetece como outras músicas do álbum. Mas passa uma mensagem que eu admiro e faz ela ser uma nota 8 de 10 pra mim. E agora, Go Your Own Way, que é considerada pela Rolling Stones a melhor música de toda a discografia da banda, o que eu concordo. Ela foi o primeiro single e foi a primeira música a ser escrita pelo Buckingham para o álbum. Isso quando eles estavam lá na Flórida, assim, eles ainda estavam na tour do álbum anterior e o casal havia acabado de terminar. O pessoal não dava em nada pra essa música, pois a forma que ela foi apresentada não foi muito agradável. O produtor Ken Kylan, ele falou que o Lindsay mostrou a música tocando o violão violentamente e ele tava pensando, tipo, que raios eu estou ouvindo? Mas depois de algumas melhorias, ela se tornou o que é hoje. Com quase certeza que foi essa música que deu o tom que o Fleetwood seguiu no álbum. E desencadeou outras músicas, como eu comentei anteriormente, a Dreams. E a própria Stevie Nicks não curtia muito essa música por causa de uma determinada frase. Packing up, shake up is all you want to do. E ela disse assim pra Rolling Stones: eu me ressenti muito com ele dizendo ao mundo que arrumar as malas, me acorrentar com homens diferentes era tudo que eu queria fazer. Ele sabia que não era verdade. Foi só uma coisa raivosa que ele disse. Toda vez que essas palavras subiam ao palco, eu queria ir lá e matá-lo. Ele sabia disso, então ele realmente apertou meus botões através disso. Era tipo, vou fazer você sofrer por me deixar. E eu fiz. Mas futuramente ela aceitou que tudo aquilo que eles passaram contribuiu para o sucesso do álbum e hoje em dia ela até gosta da música. Além de que, né, ela considera Dreams e You Can Go Your Own Way são músicas gêmeas, mesmo tema, mas duas visões distintas do relacionamento. Eu posso dizer com quase certeza que essa é a minha música favorita do álbum. É quase um sentimento de libertação quando chega no refrão. Não existe outra forma de cantar essa sem ser berrando. E que bom, né, que arrumaram um instrumental. E o solo que, aliás, durante a pesquisa que eu fiz, eu descobri que ele foi montado na pós-produção pelo próprio Ken. E se eu não me engano, foi usando umas faixas já gravadas de guitarra, umas 5 total diferentes assim, que nem parece, né? Eu não saberia explicar com totais detalhes como que ele fez isso, porque eu fui ver em sites em inglês, o tradutor não me ajudou muito, então não entendi direito. Mas o que eu entendi é que ele usou aquele fade, né? Uma técnica de fade e criou um solo foda, que eu dou 10 de 10. Songbird é a próxima, e essa ela é escrita, cantada e tocada por Christine.
com apenas tendo um auxílio de um violão tocado por Buckingham. Aliás, essa dupla, né, Buckingham e Christine, também foi uma dupla muito boa. Eles tinham uma boa química juntos, musicalmente falando, obviamente. E já fizeram até um projeto depois no futuro, que eu não vou comentar muito, mas é interessante pesquisar. E, voltando a falar da música, ela foi escrita no meio de uma noite em um piano. Ela levou 30 minutos para compor, mas ela não tinha como ninguém escutar e nem como gravar no momento. Então ela teve que ficar a noite inteira acordada para não esquecer os acordes. E no dia seguinte, mostrou pro produtor, o Ken Kylant, que adorou e planejou de gravar essa música no estilo de um concerto. Então a banda reservou o Zinler Bunch Auditorium e a Christine gravou dando um ar bem clássico e romântico à música. Nos shows ela era sempre a última música tocada e fazia até o homem adulto chorar. Pois é. E eu vou ser bem sincera em falar que é um mistério saber sobre o que se trata a música, pois diferentes lugares falam diferentes coisas e eu vou falar no que eu mais acredito que seja, que é sobre um relacionamento que não deu certo e a pessoa ainda ama a outra, ou então sobre um amor que não foi correspondido. De qualquer forma, é uma música sobre amor. E é uma música muito bonita, mesmo não sendo minha favorita do álbum. E eu só acho que poderia ter colocado ela talvez mais pro final do álbum, pois quebra um pouquinho a vibe, que vai de um folk pop, rock pra uma balada pop meio melancólica do nada. Mas tirando isso, a letra sincera e verdadeira, junto com a voz da Christine, foi a combinação perfeita. E ela foi feita pra ser voz de piano, não tinha como ser diferente. E pra mim, ela é um 8,5 de 10. The Chain é a próxima e depois de Dreams, ela é a mais famosa do Fleetwood Mac. E foi a primeira música da banda que eu ouvi, aliás. Como uma boa parte dos brasileiros da minha idade que tem uma avó, eu conheci ela por causa de abertura de novela. Mais exatamente a novela O Sétimo Guardião, de 2018, da TV Globo. E só um comentário que, né, eu fui ver a abertura de novo. E eu tinha esquecido o quanto essa abertura era boa. Ela era bem bonita. E, né, se você não conheceu por causa da novela, você provavelmente conheceu por causa de Guardiões da Galáxia Volume 2. Ou até mais, né, mais atrás, pode ter conhecido ela por causa da Fórmula 1. Né, ela foi usada na Fórmula 1 em 2011. Ou então no episódio de Glee, que tem lá um trechinho dela tocando de fundo. Essa é a única música do álbum inteiro que todos os integrantes são acreditados como compositores. E foi criada a partir de combinações de vários materiais anteriormente rejeitados. Foi o caso do solo de guitarra de Lola My Love, do Buckingham Nicks, e a progressão de acordes do projeto de Christine, Keep Me There, era o nome. As letras foram escritas por Nicks e retrabalhadas por ela e Christine, enquanto a seção final foi criada por John McVie e Mick Fleetwood. A música usa como uma metáfora as correntes para falar sobre dependência. Existem umas duas versões que eu encontrei sobre o que a música pode significar. Uma é que, por ser originalmente escrita por Stevie Nicks, ela teria escrito perto de quando ela e Buckingham estavam lá se separando, e poderia falar sobre a dependência que um relacionamento pode ter. E essa relação meio tóxica. Mas também pode ser sobre a própria banda, que já não estava se falando muito na época, e pode ser uma metáfora ao fato que eles ainda estavam juntos e que a banda era essa corrente. E é uma das músicas mais memoráveis da banda, e foi responsável por muitos momentos, sendo o mais icônico pra mim, que é o ao vivo de 1982, que você consegue ver o Rod pairando no ar e, assim, é uma apresentação maravilhosa. Eu particularmente amo essa música pelo ar de nostalgia. É uma música que disputa pau a pau com Go Your Own Way em ser minha música favorita do álbum. O ar misterioso que a música traz no início e ela terminar animada assim no final me encantou desde a primeira vez que eu ouvi. E essa era uma daquelas músicas que eu estava há anos procurando e não sabia o nome. E quando eu achei, parecia que estava tudo alinhado. Tipo, todos os meus chakras estavam alinhados e coisas do tipo. Que eu lembro até hoje da vez que eu li Days Beyond the Six. Fui comentar com uma amiga que tinha amado o livro e que eu queria muito que a banda existisse. Até que ela me falou que era inspirada numa banda que já existia, que era o Fleetwood Mac. E eu ia atrás de ouvir, pois de nome eu não conhecia a banda na época. Mas quando eu dei play em The Chain, que na época, na real, era a música mais ouvida deles,
e eu descobri a música que eu tava há anos procurando. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2021. E eu procurava a música desde 2018 com a novela. E eu me senti completa, né? E desde lá, o Fleetwood se tornou uma das minhas top 3 bandas favoritas por conta dessa música. E, obviamente, é uma 10 de 10. You Make Love Fun é uma que é a mais pura fofoca. Pois o que acontece? Christine e John McVie se divorciam e depois de um tempo, Christine começou um novo romance com nada mais, nada menos que o diretor de iluminação da turnê anterior, Cary Grant. E You Make Love Fun é uma música que Christine escreveu para seu novo amor, uma visão bem mais otimista sobre amar. E sabe quem teve que tocar um baixo e ficar caladinho porque não era compositor nem nada? John McVie. Mas Christine disse ao John que na época assim que, atenção, a música era sobre o cachorro dela. Eu não encontrei se alguém caiu no papo dela, mas ela tentou não magoar os sentimentos dele. De início não era uma música que eu gostasse, mas eu comecei a gostar com o tempo que eu fui ouvindo. E eu sinto que o instrumental é meio semelhante ao de Dreams, o que não é uma produção tão elaborada, mas é uma letra gostosa. A voz da Christine é algo que contribuiu muito para deixar tão gostosinha de ser ouvida. A música tem aquele sentimento de tipo, você tá vendo sua amiga se apaixonar e viver um relacionamento saudável, bacana e tal. Ela é um 9 de 10 pra mim. I Don't Wanna Know foi escrita por Stevie Nicks e tem uma história interessante, pois ela tem apenas um motivo para ela estar no álbum, que foi substituir a música chamada Silver Springs. O que acontece? Tinha alguma coisa na época que os discos tinham um tempo limite de música. Eu não sei se esse tempo limite ainda existe, mas, né, tem esse tempo ali. E Silver Springs fazia passar esse tempo, né, o tempo máximo de álbum. Então eles decidiram pegar I Don't Wanna Know, que era uma música não gravada pelo Buckingham Nicks, pra substituir. E pediram pra Stevie Nicks regravar os vocais dela, mas a Nicks não queria. E ela apenas aceitou pelo fato que, senão, ela teria apenas 2 músicas escritas por ela no álbum. A letra é uma visão positiva sobre um término de namoro, e mesmo ela sendo de antes de ela e Lindsay estarem no Fleetwood Mac, acabou se encaixando bastante na temática de Rumors. Eu acho ela bem subestimada, é uma música muito gostosa de ouvir. Talvez não dê a mesma sensação que é um The Chance, um Your Go Your Own Way, mas merecia um pouquinho mais de ouvintes, já que ela é uma música mais alegre, mas talvez seja pela produção um pouco mais simples e a letra um pouco repetitiva, que a galera não tem curtido muito na época, mas continua sendo boa, e pra mim ela é um 8,5 de 10. Já Oh Daddy é a penúltima música e com certeza é uma das mais bonitas e esquecidas desse álbum. Ela foi escrita por Christine, mas sobre a temática da música, ela até hoje é um certo mistério, pois cada um fala algo diferente sobre ela e existe 2 grandes histórias sobre. E assim, a própria Christine, ela disse em entrevistas que essa música era sobre o Mick Fleetwood e toda a questão da traição que ele sofreu da ex-esposa, e que dizem que o apelido dele na banda era Daddy, ou algo do tipo, já que ele era o único que tinha filhos na época, e também ele foi o que fez a banda continuar unida, foi tipo um pai. Ele foi um pai, mas se você considerar o tom sombrio e melancólico da música, e pensando, analisando bem a letra, já teve gente falando que poderia ser sobre o cara da iluminação, mas eu não acredito muito nessa teoria, e nem que seja mais uma pro John McVie, pois mesmo depois de esforço, ela de certa forma se importou muito com ele. A minha própria interpretação tem muito mais a ver com uma dependência amorosa em alguém, ao ponto de o lírico achar que a pessoa é tudo na sua vida, mas essa pessoa também se aproveita muito quando ela quer. E eu acho que muito provavelmente não é algo que a Christine viveu, e se foi, a gente não vai saber, a gente não sabe nem se a história dela que ela contou é verdadeira ou não, a gente não sabe de nada, basicamente. Mas, assim, de qualquer forma, ela com certeza é bem melancólica, aquela que te deixa muito pra baixo, mas não exatamente me agradou muito. É um melancólico que, se tivesse sido talvez um pouquinho mais trabalhado, um instrumental talvez um pouco mais potente, mais emocionante, até porque essa música ela é meio mortinha, dá tão um soninho de ouvir,
E, assim, eu sei que na época não era muito comum terem músicas tristes com tanto impacto. Ao menos as mais famosas da época também pareciam que alguém estava morrendo enquanto tocavam. E talvez seja isso também muita questão do meu gosto, já que boa parte do que eu consumo de músicas melancólicas são músicas tipo da Billie Eilish, Taylor Swift, Phoebe Bridgers, que são músicas melancólicas, mas que tem alguma virada, que seja na raiva, seja na felicidade. Mas tem essa virada e essa emoção. Mas assim, né, voltando pra música, eu acho ela bem mortinha e eu dou um 7,5 de 10. Goddess Woman é a última e que, de toda certeza, mais resume o principal problema tanto da Stevie Nicks quanto da banda no geral, que eram as drogas. Não tem como falar de Fleetwood Mac e Rumours sem falar sobre o consumo de drogas e substâncias que eles usavam durante a gravação e uma boa parte da vida deles. A Stevie Nicks comenta que durante essa época ela vivia com um pacote de pó na bota. E em cada canto do estúdio tinha um pacote, já que o famoso pó branco era o mais utilizado. E tem uma história que, um dia, alguém que trabalhava para Fleetwood acabou fazendo uma pegadinha. Pediram para ele pegar o saquinho, mas ao invés de entregar, né, a droga, ele colocou farinha ou algum tipo de talco, algum pó branco ali, e fingiu derrubar. Todo mundo ficou desesperado. Que é uma situação meio triste, talvez, né? Vamos considerar que isso daí é uma situação meio triste. O álcool, ele também era muito presente. E, né, Christine McVie bebia uma garrafa de vinho ou champanhe inteira durante o show. E ela bebia ainda mais depois. A maioria das coisas que ocorriam entre eles eram justamente por causa de consumir bebidas e as drogas. Com os anos, os integrantes foram parando de consumir. A própria Stevie se internou em uma clínica após um médico dizer que o seu nariz estava se deteriorando. Mas isso, né, anos depois do álbum. A música, na realidade, foi escrita antes de Rumours e, nas próprias palavras de Nicks para VH1 Classics Album Series, Goddess Woman era meu tipo de olhar simbólico para alguém passando por um relacionamento ruim, usando muitas drogas e tentando conseguir viver. E ela se inspirou no momento que passava e com a vida de rock que era pesado, né? Toda essa rotina de ser de uma banda de rock. O título da música é inspirado em Goddess Lane, em Wickerburg, Arizona, que é onde Stevie passou uma parte da sua infância. E ela também se inspira nas groupies, que, caso você não saiba, eram mulheres que eram fãs da banda e que se envolviam com membros, né, de bandas de rock, geralmente, e acompanhavam em turnês, né, se envolviam sexualmente com os cantores, né, integrantes da banda. Mas nesse caso, as groupies, elas não gostavam muito nem da Stevie e nem da Christine, né, geralmente das mulheres das bandas não gostavam, mas adoravam os caras. E um filme que fala muito sobre isso, que, né, recomendações aí de filme, é o Most Famous, que eu amo esse filme. E tem uma personagem que se chama Penny Lane, que, coincidentemente, né, Stevie Nicks morou em Goddess Lane, e eu achei engraçado, né, uma coincidência ali. Apenas mais uma curiosidade, o título da música futuramente se tornou o título da biografia de Stevie Nicks, que foi escrita por Steve Davis e que eu tô querendo muito comprar, aliás. Mas o livro não é tão barato assim, mas algum dia eu posso fazer algum vídeo falando sobre a biografia quando eu ler. E sobre a música, ela é muito boa. Não que eu ouça com tanta frequência, a produção eu acho ela bem satisfatória, até porque, né, ela foi bem demorada pra se fazer. Eu vi que eles levaram horas pra fazer os takes e a usada foi uma que foi feita, tipo, às 4 da manhã. E, assim, eu gosto muito da letra, ela realmente dá uma vibe ao Most Famous e Daisy Jones, e eu achei uma ótima escolha pra última música do álbum, 9 de 10. Agora, a menção rosa é a melhor música de toda a discografia do Fleetwood Mac, que, né, eu comentei ter sido trocada, que é Silver Springs. Ela foi lançada como um lado B de You Can Go Your Own Way em 1976, e foi a música responsável pela desavença anos depois de Steve e Mick Fleetwood, que explicarei mais tarde. Essa música, ela tem muitas camadas. Eu acho que eu precisaria de um episódio inteiro apenas para falar sobre, porque tem muita coisa. Mas, em resumo, essa Stevie assumiu em entrevista a Rolling Stones que era sobre Lindsay e se inspirou em uma placa escrita Silver Springs, Maryland, durante uma viagem e curtiu. Mais uma balada de rock, assim como outras do álbum, né? Até esse foi o motivo de ela ter sido descartada, ter sido a escolha de descarte. Mas ela tem um sabor especial
único. E assim, ela tem um sentimento que eu não sei explicar. E quando se reencontraram para a regravação do álbum The Dance em 1994, que eu vou mencionar novamente mais tarde, surgiu a regravação dessa música e um vídeo que está no canal oficial da banda, que você consegue assim sentir a tensão entre Stevie Nicks e Lipton, que é algo surreal. E se eu não tô enganada, foi justamente esse vídeo que inspirou a música Regret Me, da Daisy Jones in the Six. E, assim, todo o sentimento de raiva que você percebe da Nicks, né, o direito da mulher ficar com raiva, e é maravilhoso. É tudo perfeito e eu entendo completamente Stevie Nicks ter ficado puta por ter tirado essa. Ela é uma letra maravilhosa, uma produção impecável e 10 de 10 com toda a certeza. Eu vou falar aqui pra vocês que com toda certeza esse álbum tá no meu top 10 álbuns favoritos da minha vida. Não saberia dizer exatamente que posição, mas está. Quem sabe um dia eu trago minha lista de favoritos. Eu não cresci ouvindo Fleetwood Mac, mas eu sinto como se tivesse. E é um álbum que mesmo achando que tem momentos que quebram um pouco a vibe, tipo Songbird no meio, e terem deixado de fora o icônico Silver Springs, eu acho um álbum muito bom. As músicas são coesas, mas não parecem totalmente iguais. As letras referem ao que a banda estava passando na época, né? As relações, os vícios, as paixões, frustrações, peso da fama, a rotina conturbada. E eu torço demais por uma adaptação da história da banda, né? Em filme ou série, principalmente dessa fase. Mas enquanto isso, né, a gente contenta com Daisy Jones the Six, que é o meu livro favorito. E eu tenho uma relação de amor e um pouquinho de ódio com a série, mas de certa forma eu acho que consegue ser um pouco do que o Fleetwood Mac passou, mesmo que, né, não seja diretamente sobre eles. Eu não conheço muitos artistas que atualmente façam músicas minimamente parecidas com o que eles faziam na época, nos dias atuais, e principalmente em produção, instrumentais. Caso você conheça alguma banda ou artista que pode, né, você pode marcar no Twitter e me indicar, ou se você está ouvindo no YouTube, você pode comentar nos comentários, eu adoraria ler. Mas na questão de letras, eu, né, até já me desculpa aqui, porque eu preciso falar novamente da Taylor Swift, pois tanto ela quanto Stevie Nicks são minhas compositoras favoritas, e o fato delas serem amigas me faz muito feliz. A Stevie Nicks foi uma das maiores dos, né, no seu ano de ouro, e hoje a Taylor Swift é uma das maiores e tá vivendo seus anos de ouro. Eu amo muitas duas. Assim, incrivelmente. Obviamente tem vários outros compositores. Eu ainda quero trazer uma lista de meus compositores favoritos também. E, assim, maravilhosos. E o que aconteceu depois? Vamos comentar sobre o pós-gravação e a recepção do álbum, né? Precisamos, né, falar sobre o photoshoot do álbum, que ele é um dos melhores e mais espontâneos. E eu amo a capa, tipo, é uma das minhas capas favoritas de álbuns da vida. E tem também as fotos que estão na contracapa e também, né, pela internet, que a banda, ela tá, tipo assim, toda descontraída, tá todo mundo sorrindo. E eles estão ali, dá pra ver que eles estão todos aliviados porque acabou todo o projeto e o estresse do álbum. E assim, nem parece ali que a galera meio que se odiava. O álbum ele foi lançado no dia 7 de fevereiro de 1977 e se tornou o segundo disco da banda a conseguir o top 1 de música mais ouvida. E também vendeu mais de 40 milhões de cópias pelo mundo inteiro. E infelizmente nenhuma delas tá na minha casa. Eu estou aceitando, by the way. E também, aliás, esse álbum é um Grammy winner, né? Ganhou o melhor álbum em 1977, que foi muito merecido. E depois, o que aconteceu? Vamos aí para uma cronologia de fatos. Em 1997, né, no mesmo ano ali do Grammy, Steve e Mick Fleetwood têm um caso. E eu fiquei muito surpresa com isso, né? Na época, a Steve estava começando, né, ou já estava se relacionando com o baterista / vocalista do Eagles, John Henley. E Mick tinha voltado com Jane Bond, que era a sua ex-mulher, que não sei se eu cheguei a comentar pelo episódio, né, lembrando agora. Se eu não me engano, ela era irmã da ex do George dos Beatles. Eu achei uma coincidência muito legal. Ambos diziam que eles foram, né, o maior amor um do outro, mas Steve, ela se arrepende e acha que
obviamente não deveria ter acontecido naquela época. Aí nós vamos agora pro lançamento de Tusk, em 1979, que não alcançou o mesmo sucesso, tendo apenas 4 milhões em vendas. Mas também contém muitas músicas boas. E um dos motivos do porquê o álbum não teve tanto sucesso quanto o anterior é pelo fato que uma rádio chegou a vazar o álbum antes. E eu acho sacanagem isso, tá bom? Muita sacanagem. Mas aí, em 1981, rolam os álbuns solos, os primeiros álbuns solos da galera. Temos Belladonna da Nyx, que é um clássico. Foi, de todos, eu acho que foi um dos mais vendidos. Tem também o álbum solo do Fleetwood, The Visitor, e do Buckingham, que é Law and Order. Aí, temos Mirrors, que foi lançado em 1982, que tem a música Gypsy, que é maravilhosa. Logo após Mirrors, eles entraram em hiatus, e nisso Nyx lançou mais 2 álbuns solos, o The Wire Heart, em 1983, e o Rock a Little, em 1985. Buckingham lançou Go Insane, em 1984, e no mesmo ano, Christine McVie lançou seu álbum homônimo. E nesse tempo, de hiatus, Fleetwood Mac pediu falência, Nyx foi admitida em uma clínica de reabilitação e John McVie sofreu uma convulsão relacionada ao vício. Mas, depois de tudo isso, depois de todo mundo se recuperar, voltaram para Tango in the Night, em 1987, que foi o álbum que teve melhor desempenho desde Rumors, tendo músicas como Little Lies e Everywhere, que são maravilhosas. Em 7 de agosto de 1987, rolou mó barraco na casa da Christine, rolando briga física entre Nyx e Buckingham, fazendo com que Lindsay saísse da banda no dia seguinte. Já Nyx, ela sai em 1991, e um dos possíveis motivos foi o fato que Mick Fleetwood não deixou Stevie Nicks colocar Silver Springs na coletânea chamada Time Space, que era uma coletânea só de músicas dela, porque o Mick queria colocá-la no box de 25 anos de Chen, da banda. E acabou rolando esse desentendimento que teve até cobertura da mídia na época. Mas a formação de Rumors, ela volta a tocar junta em 1993, a pedido do presidente da época, o Bill Clinton, para tocar Don't Stop, que era a música de campanha dele. Em 1995, Christine disse que o álbum Time, lançado naquele mesmo ano, seria o último da banda. Após o lançamento de Time, a banda ela tem certo hiatus, começa a se encontrar para apenas alguns projetos, mas voltam oficialmente em 1997. E nesse mesmo ano, eles gravam no Warner Bros. Bamberg, na Califórnia, em 22 de maio, o álbum ao vivo The Dance, que tem os maiores sucessos da banda, que é da onde eu falei daquele vídeo de Silver Springs, veio desse álbum e trouxe a banda de volta ao topo, de volta às paradas dos Estados Unidos pela primeira vez em 10 anos. Em 1998, Fleetwood Mac entram no Rock and Roll Hall of the Fame. Agora, dando um salto temporal, nós vamos para março de 2009, onde o Fleetwood Mac começou a Unleashed Tour, que era uma reunião da banda, mas sem a Christine McVie. Em 6 de novembro de 2009, Fleetwood Mac fez o último show da tour na Europa, tendo a Christine McVie na plateia, e dedicaram Landslide para ela. Em 2011, o Glee lança o episódio temático de Rumors, que é um dos meus favoritos, Eu sou fã de Glee, eu tenho que admitir. E eu tenho que destacar muito o fato da Rachel cantando Go Your Own Way e a Santana cantando Some Bird. E esse foi o motivo pro Rumors voltar às paradas na época. Aí uma turnê em 2013 foi feita, Aí em 2013 mais uma turnê é feita pela banda. E dessa vez, em 2 noites em Londres, Christine se junta a eles para tocar Don't Stop. Mas aí, a banda cancelou suas apresentações dessa tour na Nova Zelândia e na Austrália, depois que John McVie foi diagnosticado com câncer. Em 11 de janeiro de 2014, o Mick Fleetwood confirmou que Christine McVie voltaria ao Fleetwood Mac para a On With The Show, que era mais uma turnê. Em 2016, eles tentam produzir um álbum novo, mas não rolou. Não encontrei certinho o motivo. Mas em 2018, o Buckingham é demitido. E a razão foi dito que rolou um desacordo sobre a natureza da turnê e ele entrou em um processo contra o Fleetwood Mac por violação de dever fiduciário, quebra de contrato oral e interferência
intencional com vantagem econômica prospectiva, entre outras reivindicações. E também ali no meio colocou a culpa na Stevie Nicks. Em 2020, o álbum Rumors, ele volta ao top 10 da Billboard por causa daquele vídeo viral lá do cara andando de skate ao som de Dreams, e é um vídeo icônico. Mas, infelizmente, chegamos a 2022, que Christine McVie faleceu aos 79 anos, por causa de um AVC isquêmico. Outros integrantes da banda também já haviam falecido, como o Peter Green, o Jeremy, entre outros que tiveram suas passagens rápidas na banda. Mas com certeza a morte da Christine McVie foi a que mais impactou, principalmente aos fãs da formação de Rumors. Já em outubro de 2023, Christine McVie fala que não faz sentido o Fleetwood voltar sem ter a Christine, pois ela era sua melhor amiga, e ela disse a Vulture, em uma entrevista, que quando Christine morreu, eu senti que não teria substituto. Sem ela, o que há? Ela era como minha alma gêmea, e uma alma gêmea musical, e minha melhor amiga, com quem eu passei mais tempo do que qualquer um dos meus outros melhores amigos fora do Fleetwood Mac. Christine era minha melhor amiga. Nesse clima triste é onde a gente chega às últimas atualizações sobre o Fleetwood Mac. Assim, a morte da Christine realmente abalou muito os fãs da banda. E a Christine, além de maravilhosa, tinha um talento que infelizmente foi levado com sua morte. Mas é isso, não tivemos. Pelo menos eu não encontrei mais atualizações quanto à banda. Eu não foquei em falar muito sobre o que aconteceu certinho com cada integrante pós, porque o episódio ia ficar muito mais longo do que isso. Quem sabe, algum outro dia eu trago mais um episódio falando sobre algum outro álbum. E até, ou então comente sobre o álbum de algum dos outros integrantes, pois eles também têm álbuns muito bons. Mas, bem, a gente termina o episódio de hoje por aqui, sobre a banda que influenciou milhares de artistas e que hoje em dia faz parte da trilha sonora de milhões de pessoas. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você está ouvindo pelo YouTube, eu espero muito que você deixe seu comentário. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o álbum, sobre os acontecimentos. Teorias de vocês também são aceitas. Então, né? Relembrando pra vocês, se puderem avaliar e compartilhar o episódio, vocês também agora podem ouvir o episódio no YouTube. E também sigam nas redes sociais, tudo Analisando Cast. E muito obrigada por terem me ouvido. E a gente se vê num próximo episódio. Não sei quando, mas eu voltarei. Beijos.